que eu vou falar aqui é muito alinhado com tudo que vocês estão fazendo aqui dentro não só da RAC, mas hoje de manhã, né? Falar sobre como é que a gente tem essa rede de apoio, como é que a gente busca ajuda, que a gente não está sozinha, que a gente não precisa ter medo de dizer, acho que não está legal, não está dando certo. O que vocês interpretam dessa imagem? Evolução. Oi? De verdade. Transformação. Transformação do quê em quê? E qual que é o pedaço do processo aqui? Exato. No meio do caminho ela fica num casulo. Vocês sabiam que a lagarta, quando ela está em processo de transformação, de evolução para virar uma borboleta, não pode ser ajudada dentro do casulo? Ela precisa se debater, ela tem que passar por esse sofrimento da evolução, é triste a realidade, mas é isso. É na dor que a gente evolui, é no sofrimento que a gente aprende. E se alguém ajudá-la a cortar o casulo para que ela possa sair antes da hora, ela não vai ter as asas dela pronta. E ela não vai conseguir voar. Então, pensem se vocês, que etapa do processo de vocês estão. E que quem passa por o processo e quem tem que realmente saber o que quer, somos nós. Por isso que eu vou falar de protagonismo. Eu não gosto muito do termo empoderamento feminino, eu acho que é uma coisa muito feminista, talvez uma bandeira, eu sou mais, talvez, pelo protagonismo. Bom, eu sou Cláudia Sonet, algumas me conhecem como Cláudia Sonet Cancian, mas eu sou Cláudia Sonet. Eu sou engenheira civil de formação, me formei já na virada do século, já faz bastante tempo. Fiz engenharia na PUC, lá eu conheci meu marido, sou mãe de 2 filhos, eu coloquei 2 pets, porque todo mundo me pergunta quando apresento esse slide, porque nas minhas fotos de celular, tudo, nem tem os filhos mais, que eles não querem mais tirar foto comigo. O marido também nunca foi muito de foto, então são os pets mesmo. Meus filhos estão com 16 e com 12, então 2 adolescentes. Quem tem filhos sabe que a gente, né, animado, não tem tédio. Eu passei 25 anos no mundo corporativo, então me formei, sou engenheira, mas eu já fiz o meu último ano de estágio, foi na multinacional. Eu fiz 4 anos de estágio em obra, trabalhava em obra, pé no chão, orçamento, trabalhava em Campina Grande do Sul. Eu sempre gostei muito dessa área operacional, eu não sou assim tão necessariamente fofinha, delicadinha, né? A gente gosta de futebol, né, André? A gente é mais moleca. Então, trabalhar em obra, para mim, aquele ambiente sempre foi um ambiente que eu gostava muito, aprendia muito. Mas, na época, a parte financeira falou mais alto para mim. Me apresentaram um estágio que eu ganhava mais como estagiária naquela época e para mim fez a diferença. Não sabia eu o que ia acontecer na minha vida, que eu ficaria 25 anos nessa empresa. Então, na Exxon, eu conheci o mundo, viajei, tive oportunidades incríveis, continuei estudando, me capacitando, tive experiências como gestora de processos, projetos, de riscos e de muito de pessoas, que eu brinco que eu sou uma engenheira que gosta de pessoas. A relação com pessoas, o contato, então estar aqui com vocês hoje, para mim, me energiza. Eu gosto disso. Tem gente que vai descansar, vai subir uma montanha, né? Não, pelo amor de Deus, isso é um castigo para mim. Eu gosto de natureza, mas não posso ir sozinha, tem que levar alguém comigo. Então, hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho como é que eu fiz essa mudança de carreira, e hoje eu tenho a minha própria empresa. Eu saí do mundo corporativo depois de 25 anos, e hoje eu abri a minha empresa, hoje eu trabalho com mentoria, consultoria, eu sou conselheira também formada pelo IBGC e mais por uma outra instituição chamada Inova, e faço palestras aqui para vocês, tá? Queria convidá-las, então, no final, a gente vai ter um sorteio de alguns livros, e quem estiver dentro do perfil aqui, fizer um comentáriozinho no post lá, vai estar participando do sorteio. Eu tenho mais uma segunda provocação para a gente agora de manhã aqui. Estamos vivendo ou estamos sobrevivendo? Quantas de nós, né, como a Amanda falou, tem jornada dupla, jornada tripla, tem a casa, tem o trabalho, tem talvez uma exigência de perfeição, seja com o corpo, seja com a saúde, seja com cuidar de quem está em volta da gente. O fato é que vivemos uma era de sobrecarga. Acho que nós, mulheres, sempre mais sobrecarregadas naturalmente do que os homens, né? Natureza do que a gente se coloca também. Vamos começar a entender um pouquinho as nossas crenças, como é que a gente pode, talvez, pelo menos para a nossa geração para frente, alterar um pouquinho isso.
tem que dar conta de tudo, o tempo todo, essa perfeição, o que isso leva ao longo do tempo, né? Quando a gente é mais novo, isso não sente tanto. Mas o acúmulo de tantos anos, tendo que estar sempre no limite de performance, de perfeição, de saúde, o corpo cobra. Então, hoje, principalmente, o que a gente percebe é que a gente está o tempo todo conectado. A gente está o tempo todo com a cabeça em coisas muito rápidas, em coisas que não aprofundam. Então, está trazendo esgotamento físico e mental para a gente. E eu pergunto para vocês, vocês acham que vocês hoje estão sobrevivendo ou estão vivendo? E como é que a gente talvez faz essa mudança? Lembra da borboleta lá, né, da lagarta? Para a gente estar plena, voando no nosso voozinho maravilhoso ali, o que a gente tem que fazer por nós mesmos? O que cabe só a gente estar no controle, né? Sem delegar para ninguém, sem responsabilizar ninguém, mas o que a gente pode fazer por nós mesmos para estarmos vivendo e não sobrevivendo? E eu falo isso porque eu passei por essa situação sem perceber o quanto eu estava sobrevivendo por anos. Não tinha essa leveza. E hoje eu prezo pela minha leveza. As mudanças que eu fiz na minha vida foi para estar leve. É fácil? Não. Todo dia? Não. Mas quando eu percebo que eu estou caindo muito, que eu estou entrando num modo que eu já vivi antes e que não me fez bem, eu sei os meus gatilhos. Mas isso é autoconhecimento. De novo, o que a gente pode fazer por nós mesmos. E o autoconhecimento, ele é a chave para o teu pessoal e para o teu profissional. Eu até fiz uma live essa semana falando um pouco sobre isso. Vida pessoal e vida profissional. Existe vida pessoal e vida profissional? A vida é uma. Como é que a gente está escolhendo viver essa vida? Ah, Cláudia, então você quer dizer que não existe o balanço, o equilíbrio entre vida pessoal e profissional? O que é esse equilíbrio? A gente sabe que tem situações que você vai ter que priorizar, ou o teu pessoal, ou o teu trabalho. E tudo bem. Entender o quanto você está dando um pouco mais aqui agora porque você precisa, um pouco mais aqui porque você precisa. Mas viver o tempo todo no extremo dos dois, do profissional e do pessoal, isso ao longo do tempo é um desgaste muito grande. Afeta o nosso cognitivo, afeta o nosso cansaço, que a gente estava falando, afeta a nossa produtividade, nosso bom humor, nossa saúde. Então, faça uma avaliação interna, se estamos vivendo ou sobrevivendo, e o que vocês podem fazer para melhorar a rotina de vocês, o humor de vocês, a saúde. E eu falo isso porque a minha vida pediu um reset. Eu estava há 25 anos na empresa, que eu sou extremamente grata, que eu amo a empresa que eu trabalhei, mas eu passei por uma situação muito difícil, onde eu tive que me ausentar, onde eu entendi que recuar não significa fraqueza ou fracasso nem desistência, que pode ser apenas uma decisão de autopreservação. E quantas vezes na vida da gente a gente teve que também se sentir um pouco incapaz, porque você fala assim, não estou dando conta, ou não está dando certo, eu estou errando, será que eu que estou errada? E desistir. Será que eu tinha uma cobrança muito grande, eu sou extremamente exigente, e agora eu estou descobrindo nessa minha vida solo de empreendedor, empresário, quanto eu tenho mais uma régua muito alta com relação à perfeição e qualidade. Então, eu estou aprendendo hoje que eu não destacava tanto no meu trabalho corporativo quanto eu sou exigente. E agora eu estou vendo que não é fácil manter essa exigência toda hora lá em cima. Então, para eu admitir que eu precisava parar e falar, não dá mais para seguir, não quero mais, não está me fazendo bem. Foram meses de luta e de debate interno comigo. E sim, aconteceu comigo. Foi um burnout. O que é o burnout, né? O burnout ele não é fraqueza, não é falta de resiliência. O burnout ele não é carga de trabalho. Então, todo mundo fala assim, ela trabalha muito, Não, burnout não é sobrecarga de trabalho, não são horas de trabalho. E burnout também não é depressão. A minha vida fora do ambiente de trabalho, daquela situação que eu estava vivendo, era ótima. Não estava deprimida. Eu estava com um problema na minha relação com o trabalho. E eu nunca imaginei que fosse acontecer isso comigo, porque eu sempre amei trabalhar. Então, hoje, tenho uma condição melhor, sim, mas
Vocês lembram que eu contei que eu troquei meu trabalho, meu estágio, por um estágio que me pagava um pouco mais, porque aquela diferença de salário fazia muita diferença para mim. Então, eu comecei a trabalhar aos 15 anos. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Sou uma capricorniana, mulher, né, guerreira. Então, para mim, o trabalho sempre foi uma coisa que me trouxe desafios. Eu gosto disso, sou movida a desafios. Aceitar que o meu trabalho estava me adoecendo, a minha relação com o meu trabalho não estava mais sadia, foi muito difícil para mim. A minha relação com o meu trabalho, com os colegas de trabalho... Vamos lá, vamos tentar. Aí. Eu sempre gostei muito das pessoas que eu trabalhei, da relação que eu tinha no meu trabalho. Então, o que é que estava me adoecendo? O que significa isso? Eu estava tendo crise de ansiedade atrás de crise de ansiedade. O que é uma crise de ansiedade? De paralisar o corpo, de não conseguir respirar, de precisar ser medicada. Aí eu comecei a entender, falei, alguma coisa não está bem. Então, o burnout ele acontece quando o ambiente é tóxico e hostil. A minha empresa é tóxica e hostil? Não. Aquele ambiente em que eu estava inserida naquele momento não estava me fazendo bem. E eu trabalhava com uma pessoa que foi minha amiga por 15 anos. Então, aí para mim foi uma traição dupla, aquela relação. Então, eu sou uma pessoa, os meus valores, extremamente leal, extremamente dedicada, extremamente fiel. E quando eu não tive essa reciprocidade, começou a me fazer muito mal, porque passou dos meus valores éticos, morais e profissionais. E a falta de segurança psicológica, não sei se já ouviram falar nesse termo de segurança psicológica, é o que vocês estão construindo aqui. É quando você tem um ambiente que te permite falar o que você pensa, em prol de um objetivo que é da empresa, sem você ser prejudicada porque você está levantando um problema, com a solução, né? Problema por reclamação, mas mostrar que alguma coisa não está certa. Então, é aquela sensação que eu estava vivendo de que decisões lá em cima estavam sendo tomadas, num projeto muito absurdo e muito grande que eu estava trabalhando, decisões estavam sendo tomadas, decisões que eu estava vendo que estavam erradas, e era eu que tinha que limpar a sujeira na prática. Então, isso ao longo do tempo me fez muito mal, porque eu estava mostrando, está errado, provando, e chegou uma hora que eu falei, chega, sou eu, não, eu quero estar certo, eu quero estar em paz. E tomar a decisão de me afastar foi muito difícil. E eu não recomendo isso para ninguém. Então, hoje eu acho que a gente tem sinais de começar a perceber quando o ambiente não está te fazendo bem. Pessoas de confiança que você pode conversar, às vezes é uma situação, é pontual, foi um mal entendido, mas se a cultura da empresa, se a cultura do ambiente que você está inserido não está te fazendo bem, não se coloque em situações que você passa pelos seus valores. Isso adoece a alma da gente, é muito mais que uma doença física, né? Então, eu fiquei 3 meses afastada. Fiquei 1 mês, foi super difícil, gente, tomar essa decisão. Mas me deu um alívio. Quando eu tomei a decisão, eu queria dar um exemplo para outras pessoas que estavam sendo abusadas, psicologicamente, emocionalmente e até financeiramente no trabalho, naquela situação. E isso, para mim, foi difícil, porque não era a empresa que eu vivi 25 anos. Talvez um ambiente muito difícil. Eu queria dar exemplo para outras pessoas mais jovens que não precisavam passar por isso. Que a gente não tem que submeter a tudo em nome da carreira, ou em nome de ser perfeita, ou dizer ela não teve resiliência, ou ela desistiu. Depois que eu vivi, que eu tomei a decisão, eu falei, cara, ninguém vai lembrar daqui 2 meses o que aconteceu. Mas a minha saúde, a minha família estava lembrando toda a minha dificuldade, a minha dor naquele momento. Por que não vai? Aí muita gente veio falar comigo, saí da empresa, tentei voltar, não me adaptei, não pertencia mais, parece que quebrou alguma coisa dentro de mim. O tempo que eu fiquei sem trabalhar, eu voltei a estudar, eu voltei a me conectar, eu voltei a pensar, mas o que eu gosto de fazer? Eu estava numa rotina tão absurda, que eu não tinha tempo de ir no banheiro, e a gente brincava, tem que trabalhar de fralda. Era brincadeira, a gente glamourizava o estresse contínuo. A gente transformava isso em algo assim como se fosse um status, de viajar todos os meses para fora do país. Ah, é legal? É legal de férias, mas quando você está trabalhando 14 horas por dia, longe da tua família, sob um estresse, uma pressão o tempo todo, isso começa a adoecer a gente. Então, esse glamour de estar trabalhando sob pressão, sem reconhecimento,
sem valorização, sem um olhar para o ser humano, que eu falei, não é assim que eu quero viver mais. E tomei a decisão de voltar a estudar, voltar a me capacitar, olhar o que eu gosto de fazer, o que eu não tenho tempo de fazer. E quando a gente está de fora, parece que as coisas fazem um sentido tão grande, né? Quando você tem um olhar de fora, você não está no meio daquela situação. E eu vi uma frase essa semana que para mim foi bem legal. O peixinho dentro da água, ele não enxerga a água. Então, quando você está de fora da situação, você dá um passo para trás, dá um recuo, dá um reset na tua vida, parece que você tem uma visão de entender os problemas e as soluções de uma maneira muito mais tranquila e muito mais fácil. Saí da empresa, voltei a estudar, voltei a me capacitar, falei o que eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar com pessoas, gosto de fazer mentoria, eu tenho muita experiência com gestão, eu tenho muita experiência com governança, é isso que eu vou fazer o que eu gosto de fazer. E muitas pessoas vieram me perguntar assim para mim, eu queria ter a tua coragem. Eu falei, coragem para quê? Para mudar. Eu falei, gente, coragem é uma coisa que vocês escutam o tempo todo. Não é ausência de medo, vai com medo mesmo. Não é só isso. É preparo. Então, assim, o que eu tenho de deixar de recado para vocês, coragem para fazer alguma coisa, precisa. Claro que a coragem ela é um fator muito importante no poder decisório. Mas o preparo, o planejamento, ele é muito maior. Quanto maior o teu preparo, maior a tua coragem. O cavalo vai passar selado ali várias vezes. Se você não estiver preparado, você não vai conseguir pular em cima dele. E eu nunca tinha pensado em sair da minha empresa. Era uma coisa que eu adorava trabalhar ali. Uma empresa muito grande, que me dava a oportunidade de mudar de carreira muitas vezes ao longo da minha vida. E começar a pensar em ser empreendedora, eu brincava com o Ricardo, eu nunca quis abrir nada, nunca quis ser dona de nada, adorava a minha vida como funcionária, adorava isso, mas algo mudou. E semana passada eu estava em São Paulo num evento chamado São Paulo Innovation Week, SPIW, de inovação. E de inovação, gente, é muito engraçado. Apesar de ser um tema voltado para inovação, a gente pensa em tecnologia, você pensa em IA, tinha um monte de robozinho correndo. As palestras mais cheias do congresso, 33 palcos simultâneos, era uma coisa monstruosa, sobre inteligência emocional e liderança do futuro. Porque sim, as pessoas estão precisando se reconectar, as pessoas estão precisando entender como a gente vai transicionar, e a gente vai se adaptar a toda essa tecnologia, tudo isso, mas de novo, é com preparo, é com planejamento. Então, o que eu gosto de trazer quando eu faço essas conversas com vocês é o que você está fazendo por você mesmo. A empresa não me dá a oportunidade. O que você está fazendo para ter essa oportunidade? Você está verbalizando o que você quer? Você sabe o que você quer? Porque às vezes a gente nem sabe o que quer direito, só quer que alguém faça pela gente. Não é assim. Toma as rédeas. Traz a responsabilidade para você. Vale muito a pena. E foi isso que eu decidi fazer. Transformar o meu burnout em algo positivo, transformar o meu burnout em algo que eu achei que tinha que ressignificar. Foi uma mudança importante, foi uma mudança muito importante, mas hoje eu acho assim, sou muito grata a ter passado por isso. Porque se eu não tivesse passado por essa dor do casulo ali, eu ia ficar lá um tempão, ia perder toda a oportunidade de estar aqui com vocês hoje fazendo o que eu amo fazer. Então eu descobri aquela coisa do propósito. O que é o propósito, né? E o propósito tem que ser alguma coisa leve. Se o propósito não é leve, ele é pesado, ele é um fardo. Então hoje, conectar pessoas, estar com pessoas é o que eu sempre gostei de fazer. O que eu sempre fiz. Então hoje, estar fazendo isso profissionalmente, para mim, me enche de realização. As minhas amigas brincam comigo, você está trabalhando mais do que antes. A gente achou que ia tomar um café da tarde com você, que a gente ia sair mais. Eu falei, pois é, mas eu estou super feliz com o que eu estou fazendo. Eu estou adorando o que eu estou fazendo. Está dando dinheiro? Não troquei de carreira pensando só no dinheiro. Eu pensei nas minhas experiências, o que eu queria viver na minha vida daqui para frente. O que eu queria fazer por mim. E isso foi algo que eu demorei alguns anos para entender. Que a gente está sempre esperando que o outro faça alguma coisa. A gente coloca muita expectativa nos outros, seja na família, seja no trabalho, seja nos filhos. No final das contas, expectativa só traz frustração, né, gente? Com o passar do tempo, a gente entende que
depende muito da gente, tudo bem, graças a Deus depende da gente, né? Então eu decidi tornar a protagonista da minha vida, não vítima daquela situação, de uma opressão, com muita estratégia, fui atrás da minha saúde física e mental, acompanhada. Rede de apoio é algo assim, o que vocês fazem aqui, Amanda, de trazer as mulheres para se ajudar. Eu tenho um grupo do meu trabalho, eu falo do meu trabalho, acho que vou estar com 80, mas eu falo do meu trabalho que eu já saí. Mas nós somos em 8 amigas, e a gente fez um grupo de apoio, que era com carreira, com filhos, com famílias, e esse grupo virou nossa fortaleza mesmo, a gente se ajuda em tudo que acontece. Somos nós 8, não entra e não sai ninguém, porque tem uma experiência, tem uma bagagem, tem um vínculo, confidencialidade que não dá para entrar ninguém nesse momento. E isso me ajudou muito em todos os momentos que eu passei na minha vida. Então, assim, acho que a rede de apoio é fundamental. Quem são as suas fortalezas? Quem são as pessoas que realmente torcem por você no final do dia? Quem é a pessoa que está realmente ali sorrindo com você, pegando na tua mão na hora que você precisa? Essa é a rede de apoio que eu acho que a gente tem que ter. Às vezes é da família, às vezes não é. Para mim, esse grupo de amigas foi fundamental e tem sido fundamental em todos esses momentos. Preparo financeiro, não adianta a gente dizer que vou ter coragem e depois dar com o burro na água. Então, me preparei financeiramente. O que eu tinha que fazer para fazer essa transição? Como é que eu ia ter a segurança financeira até que a minha empresa começasse a alavancar e eu conseguisse pagar meus custos fixos? E o autoconhecimento que eu comentei com vocês, isso é contínuo, né? Bom, eu faço terapia há 30 anos, então cada dia é um tijolinho e vamos melhorando. E a Cláudia de 30 anos atrás, completamente diferente, por motivos inúmeros, né? Mas principalmente porque a gente vivia as experiências que eu vivi até hoje. Então, se eu tenho hoje um pouco mais de maturidade, se eu tenho um pouco mais de segurança para algumas coisas, é porque eu já vivi lá atrás, já apanhei lá atrás e já aprendi como fazer melhor. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a ouvir maneiras melhores de fazer. E quando eu falo em leveza, não é leveza na bobeira, mas até quando alguma coisa dá errado, a gente, tá bom, deu errado, e daí? Vamos fazer melhor. Então, melhorar um pouco assim, a autocobrança, lembra que eu tenho padrões e exigências muito altas. Então, meus filhos sabem disso, meu marido sabe disso, quem trabalha comigo, e eu me cobro muito também. Então, eu estou tentando ver como é que eu não me saboto. Dentro do meu autoconhecimento, o que eu tenho que fazer para não me sabotar, para não cair nas mesmas armadilhas que eu já estive no passado. E a exigência, ela é muito bom. Ela pode ser uma cenourinha que move a gente, mas também pode ser um super problema. E o posicionamento? Como é que eu quero ser vista? Como é que eu quero ser percebida nessa nova fase da minha vida? E pergunto para vocês, como vocês querem viver nos próximos 30, 40, 50 anos? Vocês sabem a expectativa de vida das mulheres no Brasil hoje? Alguém sabe a expectativa de vida da mulher no Brasil? Média, né? Mais de 80 anos. Eu pensava em me aposentar, vocês lembram que eu falei, né? Falei, com 55 anos eu vou me aposentar na empresa e estou tranquila. A palavra aposentadoria, já pensaram nessa palavra? Ficar nos aposentos. Quem é que vai ficar em aposento aqui, gente? Eu sou roeira, meu marido tem rodinha na perna. Então, como é que a gente quer viver esses próximos anos? A nossa fase útil de ocupação, de trabalho, ela é muito mais elástica do que era a nossa geração das nossas mães no passado. Isso é ótimo. A gente vê tantas mulheres se reinventando com 50, com 60, produzindo, sendo exemplo, sendo líderes, sendo felizes. E a gente, para viver 80 plus, a gente tem que ter o quê? Preparo para isso. Né? Ninguém quer viver aqui e ficar pendurado em filho e em alguém para ajudar. Então, INSS só também não dá, gente. Se alguém não pensou num plano B junto com o INSS, ainda eu recomendo quem é jovem começar a pensar. O que você vai conseguir juntar um pouquinho para te dar uma tranquilidade maior lá na frente. É fácil? Não é fácil. Por isso que eu volto no planejamento e no preparo. Ajuda muito. Quanto antes a gente consegue pensar nessas coisas lá na frente, mais fácil. Então, aqui, rapidamente, a jornada da mulher, né? A gente, quando é muito jovem, está começando a carreira,
né, se fortalecendo, a gente quer crescer, quer fazer, quer acontecer. Essa é a hora que a gente tem que dar o pontapé inicial, se preparar para o que a gente quer ser quando ficar mais velho. É a hora que você consegue normalmente investir mais, você tem mais tempo, não tem muitas não têm filhos ainda, ou tem um só, é mais fácil. A gente vai crescendo, vai buscando mais posições de liderança. E quando eu falo posições de liderança, eu não estou falando em cargos. Acho que a liderança ela não está relacionada a cargo. Você pode ser uma líder dentro do seu time, da sua organização, da sua família, você não tem o cargo, você não tem o título. Liderança é sobre performance, sobre execução, sobre comportamento, sobre você inspirar e liderar e guiar outras pessoas. Aos 50, as mulheres hoje estão buscando as suas reinvenções. Estou aí batendo 50 e para mim está acontecendo de uma maneira muito linda. É muito gostoso poder fazer o que a gente realmente gosta. E com 60 é quando realmente está chegando o protagonismo da vida da gente. Estou mentindo, Sala? Não. Não. É bom, não é? É bom. Não é muito bom poder estar ativa, produtiva e estar, sabe, tomando conta da vida da gente? Com certeza. Então, se planejem, se preparem. Tem exemplos bem perto aqui para vocês seguirem, se inspirarem. E eu acho que muito alinhado com o que vocês fizeram, com o que a Andrea proporcionou aqui, da gente elogiar, da gente trazer um olhar diferenciado, eu trago uma autora que eu conheci no começo desse ano. O nome dela chama Jennifer Wallace. Eu não vi esse livro em português ainda, por isso que eu não comprei, eu estou procurando, mas ainda não saiu em português. O termo, a tradução, ele não é muito perfeito, mas o mattering significa eu sei que você importa para mim. É isso que é o conceito do que ela quer dizer. Esse livro, eu tomei conhecimento da palestra dela, ela fez uma palestra em janeiro, lá no Texas, em Austin. Tem esse evento mundial, que é o SXSW, não sei se já ouviram falar, que é o maior simpósio, fórum, agora tudo é summit, né? Tudo é summit, de inovação do mundo. E ela falou, de novo, né? Inovação, tecnologia, IA, não. Ela falou do mattering, que para ela é a convicção de que eu sou importante para alguém e eu agrego valor no mundo ao meu redor. E por que isso é importante dentro do trabalho da gente? Para mim, o mattering, ele é o futuro do trabalho, das relações de trabalho. Para a gente ter um pouquinho mais de tempo no final, se vocês quiserem conversar, bater um papo, eu vou passar para vocês o que eu acho muito importante desse conteúdo que eu aprendi com a Jennifer. São os 4 pilares do mattering na prática. O que todos nós queremos ser reconhecidos, ser valorizados, ser o olhar, né? Tem um olhar, alguém olhou, alguém se importa, aquele carinho, aquele sorriso, aquele abraço, isso todos nós queremos, né? Ser vistos, ser valorizado, ter impacto, saber que o teu trabalho impacta no todo da empresa. O que cada uma de vocês aqui faz hoje que traz impacto para o resultado da Hack, para como a Hack é percebida por outras empresas, por outros clientes, por tudo que vocês fazem. Olha quantos hospitais a Hack faz. Olha quantas coisas boas vocês fazem para contribuir para a sociedade, não só para a Hack como instituição, mas devolver para a sociedade. E o pertencer. Aqui a gente volta para a segurança psicológica e inclusão social. Quando a gente tem esses 4 pilares dentro do ambiente de trabalho, a gente tem pessoas felizes, tem pessoas realizadas, pessoas que se sabem que são importantes. E isso traz a equação da produtividade. Então, além de ser uma coisa gostosa, uma coisa leve para você trabalhar, para você conviver, de quantas horas por dia a gente fica no ambiente de trabalho? Tem que ser bom, né? Não pode ser pesado, não pode ser ruim. Tem dias melhores, dias piores, mas na média tem que ser bom. E para a empresa investir nesse mattering, nesse cuidado, além de ser uma escolha correta, lógico, mas aumenta a produtividade. Você tem pessoas mais felizes, as pessoas têm uma confiança maior na empresa, no time, no seu líder. Quando você confia, você se doa mais. Então, tem mais colaboração e tem mais produtividade. Então, é isso que eu chamo de equação da produtividade. Pessoas felizes, pessoas colaboram mais, tem mais entrega, tem mais comprometimento e tem um engajamento de longo prazo dentro da empresa. As pessoas, é a retenção de talentos que a gente fala. Então, é estratégico
fazer o mentoring, fazer o bem e fazer aquele olhar de carinho, de acolhimento, faz bem não só para a gente, indivíduo, mas faz bem para o ambiente de trabalho e para a empresa. Chegando mais no final da nossa fala, eu trouxe algumas inspirações para quem quiser. A gente vai sortear alguns livros ali, mas alguns livros que me ajudaram nesses últimos meses e anos de transformação, de evolução. Eu brinco que eu não fiz transformação de carreira, não é transição de carreira, é uma evolução de vida, uma mudança de vida, né? Quando a gente muda o estilo de vida, muda o trabalho, a gente muda tudo em volta, muda a vida da gente. Então, um deles é o Em Mim Basta. Eu não consegui achar o livro, ele estava esgotado, mas ele é muito bacana, ele fala sobre crenças limitantes, de novo, autoconhecimento, como é que a gente trabalha melhor, entende os gatilhos da gente, para conseguir destravar algumas coisas, umas amarras que prejudicam o nosso crescimento, né? O Deixe Pra Lá é da Mel Robbins. Quem não conhece a Mel Robbins, ela é uma americana, ela tem um podcast também, que eu coloquei aqui. É muito bacana, e esse Deixe Pra Lá é como quem diz, o que não está no teu controle. Não adianta você se prender e tentar ficar sofrendo porque você não tem controle. Isso é um desgaste enorme, uma perda de energia e frustrante. A síndrome da boazinha, a gente querer agradar o tempo todo e dizer sim o tempo todo quando você quer dizer não. E por que a gente tem que a mulher quer agradar o tempo todo, né? Cuidar dos outros e cuidar e cuidar e cuidar. E esse livro, Codependência Nunca Mais, foi um livro que eu já tinha começado a ler no passado, não bateu, acho que eu não estava pronta para ele, cansei, não li. Depois a psicóloga falou assim, não está com vontade de voltar a ler aquele livrinho? Eu falei, que preguiça. Peguei o livro e não consegui mais parar de ler, parece que foi feito para mim, foi escrito para mim. Já dei 12 livros desse. E cada pessoa que eu dou esse livro vem para mim e fala assim, obrigada. Parece que é transformador. Fala muito de como a gente também está sempre cuidando, de estar cuidando dos outros. E quem quer cuidar dos outros não se cuida, não se ajuda, e a gente não consegue salvar o mundo ao nosso redor, né? Alguns podcasts que eu sei que é coisa mais fácil, às vezes pegar, tá no carro, tá no banho, eu escuto no banho, escuto cozinhando, escuto dirigindo, coloco um podcast que eu acho interessante. Alguns de autoras americanas, a Brené Brown, vocês devem conhecer também, a Oprah, vocês devem conhecer. Não sei se eu gosto necessariamente só da Oprah, mas acho que ela tem convidados que trazem pontos de vista diferentes. Eu gosto de escutar pontos de vista diferentes, não só pessoas que pensam como eu, mas não só para aprender, mas também para me desafiar dos meus pré-conceitos. 2 em português, que são novos para mim, que eu tenho começado a seguir, eu vi faz pouco tempo, o Powercast. Ele é bem voltado para a parte de trabalho, de carreira, e o Mamilos. São em duas também, elas trazem temas diversos. Ontem eu estava ouvindo sobre cansaço, os vários tipos de cansaço. Cansaço físico, cansaço mental, esgotamento, que às vezes só uma noite de sono não repara. Eu gosto, acho que faz a gente se inspirar, a gente ver coisas diferentes, e isso é bacana de falar também, sabe? A gente perde muito tempo hoje em rede social. Fica lá o dia inteiro jogando o dedinho para cima e quando você percebe, você ficou 1, 2 horas, o que você fez? Nada. Isso mentalmente também está ensinando o nosso cérebro a não se concentrar, não focar, além de perder muito tempo em volta, né, não fazer coisas produtivas por vocês, preste atenção nisso também. Quem são os ladrões de concentração, de foco, de atenção? Gera muita ansiedade, né? A ansiedade é uma coisa da nossa era. Vamos cuidar, a gente fala das crianças, dos adolescentes, mas a gente também tem um deverzinho de casa para fazer. E por último, eu gosto muito dessa fala do chapeleiro da Alice, quem conhece aqui, né? Que o segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. E então, só então estará no País das Maravilhas. Isso que eu falei de vocês terem a rede de apoio de vocês, usem esse momento, façam isso ser realmente um momento que faça sorrir o coração, busque pessoas que façam sorrir o teu coração, que te coloquem para cima, e sejam essas pessoas na vida de outras pessoas também. E lembrem, recalcular a rota, a gente faz isso todos os dias.
Fazemos escolhas que nos direcionam a novos caminhos. Ressignificar o passado com muita gratidão. Respire. Não se culpe. Não tenha medo de ser visto tentando. E a vida muda quando a gente está caminhando. É no tentando, é na experiência. Vai fazendo, vai melhorando, vai aprendendo, vai tombando, vai caindo, vai ralando e vai melhorando. Tá bom? Obrigada, gente.